Atos capítulo 1, versículos de 4 a 11. A palavra do Senhor vai nos ensinar nesse texto, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículos 4 a 11, o seguinte: um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus e então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a você saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. E depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles. E então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. E eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Jesus tinha algumas estratégias que ele queria que a sua igreja estivesse executando até a sua volta. E esse texto vai falar de 4 estratégias que Jesus mesmo idealizou para a sua igreja. E ele nos pede que estejamos colocando em prática estas estratégias. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de instituição, eu não estou falando de uma organização, de uma sociedade, de um CNPJ, eu estou falando do povo de Deus. Então essas 4 estratégias têm a ver com todos nós e têm a ver individualmente com cada um de nós, porque são projeto de Deus, projeto de Jesus para cada um de nós. O livro de Atos é esse segundo volume de uma história que ainda não tem fim, ela está sendo escrita. O primeiro volume dessa história eram os evangelhos, onde eles nos revelam o que Jesus começou a fazer e ensinar. E o livro de Atos fala a respeito da obra de Jesus que continua em sua igreja até a sua volta. E o nosso objetivo hoje, à luz da palavra de Deus, olhar para cada uma dessas estratégias, entendê-las e trazer para o nosso coração e tentar vivê-las. Qual é a primeira estratégia que Jesus tem para a sua igreja, ou seja, para mim e para você? Versículos 4 e 5 dizem assim: um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A estratégia de Jesus começa com o poder do Espírito Santo de Deus. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é: vocês vão ficar aqui, 10 dias iria demorar, eles não sabiam exatamente o tempo, 10 dias iria demorar, até que a promessa do Pai se cumpra. Deus vai abrir os seus céus, eu vou subir para lá, Deus vai abrir os seus céus e vai cumprir o que está escrito lá no livro de Joel, que chegaria um dia na história, que aquilo que acontecia apenas com 3 figuras da sociedade de Israel, o rei, o profeta e o sacerdote,
Deus derramaria do seu Espírito Santo e todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria ungido de Deus, selado de Deus, marcado com o poder de Deus, e que o Senhor manifestaria o seu poder através da sua igreja, através de gente simples, que não era nem rei, nem profeta e nem sacerdote no sentido do Velho Testamento. E aí então Jesus diz assim, fiquem aqui, aguardem um pouquinho, porque a minha estratégia é revestir cada um de vocês da minha unção. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem dirige, impulsiona, capacita a igreja a cumprir a sua missão. É impossível fazer a obra de Cristo, a obra de missões, qualquer coisa em nome de Jesus, se a gente não tiver revestido do Espírito Santo de Deus. Por isso, os discípulos permaneceram em Jerusalém, e no dia de Pentecostes, então houve um milagre visível e audível, para que todo mundo soubesse que um novo momento da história começou. O Espírito Santo estava sendo derramado sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor Jesus. Nesse sentido, Efésios capítulo 1, versículos 12 a 14, vão nos ensinar que enquanto selo, enquanto marca de propriedade, enquanto diferencial da graça, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você recebe um presente vitalício, a marca do Espírito Santo na tua vida. Olha só o que a Bíblia diz. Efésios 1, versículos 12 a 14, portanto digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. E o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Paulo vai dizer, olha, quando você ouve a mensagem do Evangelho, crê na mensagem do Evangelho, um milagre acontece. Deus abre as janelas dos céus, derrama o seu Espírito Santo e coloca lá, marca de propriedade, um selo, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. É por isso que o maligno não pode mais tocar na nossa vida, porque você tem o selo do Senhor na sua vida. Mas a obra do Espírito não termina no selo. O selo é só o começo. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo, na epístola de Efésios, no mesmo livro que ele fala sobre o selo do Espírito, ele vai dizer no capítulo 5, verso 18, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite? É que Jesus tem uma estratégia para a sua igreja. E a estratégia da igreja, de Jesus para a igreja, é que cada um de nós, não apenas sejamos selados pelo Espírito, porque para ser igreja eu preciso do selo do Espírito, mas que cada um de nós sejamos cheios do Espírito, e o poder do Senhor Jesus se revele através de gente simples, e o poder do Senhor Jesus se revele através da sua vida e da minha vida. Nesse tempo, Deus não quer ter apenas alguns eleitos especiais, como era no Velho Testamento, o sacerdote, o profeta, o rei. Deus quer que todo aquele que serve Jesus seja cheio do Espírito, e na medida em que ele for cheio do Espírito, Deus quer usar a sua vida e a minha vida para fazer diferença nessa terra. E queridos, você não pode imaginar a bênção que é quando você se deixa ser cheio do Espírito Santo, e quando você busca essa vida cheia do Espírito.
Eu estava aqui no palco junto com a minha esposa e atendendo uma família, uma situação difícil, e tinha um senhor sentado lá atrás, já nesse auditório lá atrás. E ele não conseguia vir aqui à frente, ele estava com um problema na sua perna e estava sentindo muita dor. E enquanto a gente estava aqui orando por ele, uma criança que estava correndo aqui pela igreja, parou, olhou para ele e disse: tio, você está bom? E ele disse: não, eu não estou bom, o tio está com dor. Ah, é? Então vamos orar para Jesus curar sua perna. E lá foi o garotinho, coloca a mão sobre o ancião e pede: Jesus, cura o titio. Foi tão tremendo isso que aconteceu, porque aquele homem me disse que ele sentiu a presença do Espírito Santo naquele lugar, naquele momento, na vida daquele menino. Que aquele homem que não era convertido começou a chorar, sentindo a presença de Jesus. E isso levou aquele homem a receber Jesus e depois ser tocado pelo Espírito de Deus. E tanta coisa vai acontecer na vida daquele homem por causa de uma criança cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe, tem tanta gente que está correndo por essa vida e está buscando alguém que tenha uma palavra de esperança. E querido, a palavra de esperança não está na boca do pastor, não está no culto tal ou qual, está na boca de todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus e é cheio do Espírito de Deus. Você foi colocado para ser a boca de Deus, a bênção de Deus, a manifestação do reino de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, Jesus não está em cima da montanha, Jesus não está lá em Jerusalém, na verdade Ele está em qualquer lugar. Ele está onde você está. Busca o Senhor, invoca o nome de Deus e se disponha a servir, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo que não quer servir vai perder a unção. Porque Deus derrama a unção do Espírito para você ser uma bênção nessa terra. Então qual era a estratégia do Senhor Jesus? Ele disse: olha, vocês permaneçam em Jerusalém, fiquem buscando, fiquem clamando, fiquem orando, porque eu vou revestir vocês da unção do Espírito. E uma coisa tremenda vai acontecer no dia de Pentecostes. Aqueles homens que estavam escondidos, aqueles homens que tinham medo de falar, aqueles homens que achavam que não podiam, aqueles homens que achavam que iam ser presos, iam ser perseguidos, eles começam a pregar o Evangelho e milhares de pessoas começam a se converter. Não porque eles sabiam teologia, tinham cursado esse ou aquele curso, mas eles eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O propósito de Deus para a sua igreja é que eu e você sejamos pessoas cheias do Espírito. Se a gente começa a buscar, a gente vai ver Deus derramar graça. Se a gente começa a orar, a gente vai ver Deus responder às orações. Se a gente começa a se dispor, a gente vai ver Deus usar a vida de gente tão simples para fazer diferença na vida de outras pessoas. Eu nunca vou me esquecer da história de uma psicóloga casada com uma pessoa que tinha uma posição grande numa empresa daqui de Curitiba, que tinha uma empregada doméstica, uma diarista, não é? Que passava lá alguns dias da semana, e aquela diarista começou a levar o café da manhã na cama daquela senhora. Ela chegava e levava o café, ninguém tinha pedido, mas ela levava o café. Aquela senhora ficou sem graça, porque a mulher levava o café da manhã para ela na cama. Que coisa, Então falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, quando a senhora chegar eu tomo café com a senhora. E então ela começou a sentar na mesa para tomar café. E aquela senhora muito simples, mas cheia do Espírito. Tomava o café, compartilhava alguma coisinha da graça de Deus. E aí aquela senhora começou a fazer perguntas,
E Deus começou a usar aquelas perguntas, e aquela senhora foi evangelizando a sua patroa, aquela patroa se converte, vem para cá, se torna membro da igreja. Eu nunca vou me esquecer do dia que ela chega chorando aqui na igreja, e disse: pastor, você não sabe o que aconteceu? Eu disse: não sei, quem foi? A minha mãe espiritual está mudando de Curitiba, quem vai cuidar da minha vida? Era aquela senhora. Queridos, se você for cheio do Espírito, você vai fazer diferença na vida das pessoas. E essa é a estratégia de Deus. Busca o Senhor de todo o seu coração, busca o poder de Deus. Tem mais da graça de Deus para você. É isso que eu quero dizer, tem mais da graça de Deus. E onde eu vou achar? Em Jesus. Dobra o teu joelho, fala com Ele, busca a face dEle. Ele vai derramar da graça, dos dons, do poder, da sabedoria, e vai usar a tua vida, porque isso faz parte da estratégia do Senhor para a sua igreja. Segunda lição que esse texto me ensina, vem nos versículos 6 a 8, diz assim: certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, e então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Uma das consequências naturais do ser cheio do Espírito Santo em nossa vida é nos tornarmos testemunhas de Jesus Cristo. É interessante que esse texto ilustra muito bem alguma coisa que acontece na nossa vida como cristão. Lá estavam os apóstolos, Jesus ressuscitado, tá? E eles tinham muitas curiosidades teológicas. Ah, Senhor, eu não estou entendendo esse negócio, como é que vai ser? Como é que vai ser a restauração dos judeus? Como é que vai ser os detalhes desse processo? É agora a hora, é depois? Sabe quando a gente está perguntando, qual é o sexo dos anjos? Quem é a mulher de Caim? Está entendendo? A gente tem um monte de pergunta teológica, e Jesus diz assim: olha, tem coisa que Deus não vai explicar. Eu acho tremendo, porque eu também tenho essas dúvidas, não é só você que tem. Né? Eu me lembro, por exemplo, do livro de Daniel. Daniel está conversando com o anjo está lá mostrando coisas que vão acontecer no futuro, e lá vai Daniel e diz assim: olha, eu não entendi, dá para você explicar melhor? Aí o anjo diz assim: olha, Daniel, sela o livro, porque esse negócio não vai ser revelado para você só no último dia. Há coisas que eu não consigo explicar, há coisas que estão na Bíblia que ninguém consegue explicar. Por quê? Porque Deus não revelou, Ele deixou apenas uma dica: vai acontecer. Os detalhes, a vírgula, o ponto, o mapa, Ele não vai falar. E Ele não quer que a gente fique perdendo tempo com a vírgula, com o ponto, apenas que a gente tenha noção daquilo que Ele vai fazer, e que a gente tenha isso no coração. Por quê? Porque muitas vezes, enquanto a gente está fazendo isso, a gente está deixando de cumprir o segundo propósito, a segunda estratégia, que é mais importante para Jesus. Ele quer que você seja testemunha dEle. Ele quer que eu e você sejamos testemunhas dEle. O que é isso? Testemunha é aquela pessoa que vivenciou, que viu, ouviu, sentiu, e por isso ele fala com a autoridade de quem experimentou algo. Jesus quer que você, que já experimentou a salvação, fale o significado da salvação na tua vida. Jesus quer que você que está vivenciando o poder dEle, o poder de resposta de oração, a misericórdia dEle, as maneiras como Ele envolve, toca o nosso coração e faz milagres na nossa vida, Ele quer que você testemunhe disso. Essa semana eu estava jantando com uma família aqui da igreja, muito querida, e falando disso, como Deus é bom, como Ele responde orações, e como essas orações são respondidas de uma maneira
tão simples, mas tão sobrenatural. Então, essa família, esse moço estava dizendo assim: olha, meu carro, eu estava dirigindo o meu carro e furou, estourou o pneu, não furou, estourou o pneu, quase capotei. E aí eu vou olhar lá no bagageiro para ver o estepe está murcho. E eu estou aqui no meio de uma avenida, uma coisa complicada, vou pegar o meu celular, acabou a bateria. Cá entre nós, está ruim esse cara, hein? Fala a verdade, né? Então diz que esse moço sentou no meio-fio, botou a mão na cabeça e começou a orar: Senhor, o que eu vou fazer aqui? Me ajuda, me tira dessa. E de repente encostou um carro, um senhor mais velho. Tudo bem, filho? Não, estourou meu pneu aqui e o meu estepe está vazio. Ah, é? Abre aí para ver. Tá bom, vou pegar o teu estepe, vou arrumar o teu estepe. Pegou, colocou no carro e foi embora. E ele pensou assim: além de tudo, perdi meu estepe. Olha só. Passa uma meia hora, chega o senhor com o estepe na mão. Ele diz: oh, muito obrigado. Tal, ele vai pegar as coisas. Não, peraí, deixa que eu te ajudo. Vai lá e troca o pneu para ele. Diz: deixa eu pagar o estepe. Não, filho, vai para casa, vai para casa. Ele entrou no carro, foi embora. Falou: eu não sabia, Deus, que o Senhor podia responder tão rápido uma oração. Sabe, Jesus quer que você seja testemunha disso, das coisas que Ele tem visto, tem feito, tem tocado na tua vida e na tua história. Porque na medida em que você testemunha dEle, como alguém que viveu experiências e vive experiências com o Senhor, as marcas de Jesus vão brotando na vida das pessoas, e a pessoa diz assim: será que pode acontecer comigo? Será que se eu orar? Será que se eu buscar? Será? E queridos, é nessa hora que o Espírito Santo vem e trabalha no coração das pessoas. E depois talvez venham dúvidas teológicas, mas nessa hora o que Jesus disse para a gente fazer é ser testemunha, compartilhar o que nós temos experimentado. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo no Brasil em que as pessoas estão desesperadas por algo de Deus na sua vida. Eu nunca vi um tempo como esse que nós estamos vivendo hoje, em que as pessoas têm fome de Jesus, têm necessidade de Deus. Talvez eles não queiram fazer um estudo bíblico com você, mas se você falar: eu quero orar por você, ele para tudo, onde estiver, no meio da rua, para você orar por ele. Porque ele precisa de uma intervenção do Espírito na sua vida. E queridos, as pessoas a quem Jesus revestiu de poder para fazer isso, estão aqui, eu e você. Eu não tenho todas as respostas. Ah, pastor, mas o senhor estudou teologia, o senhor fez doutorado, mas quem tem todas as respostas? Mas eu vou em nome do Senhor Jesus. E às vezes não tenho as respostas, como tantas vezes não tive as respostas. Eu me lembro de uma vez que eu fui para um funeral, de uma coisa terrível. Uma pessoa se jogou do último andar do prédio. E eu cheguei naquele funeral e estava lá a viúva, e tinha um monte de gente em volta. E eu dei um abraço para aquela viúva e disse: eu estou tão triste, que eu não consigo achar uma palavra para te dar, a não ser a minha tristeza. Eu não tenho resposta para nada do que aconteceu. E eu me senti o pior de todos os pastores. Como é que eu vou para um negócio desse? Eu não tenho palavra nenhuma. Depois de mais ou menos um mês, aquela senhora veio me visitar aqui na igreja e disse: pastor, eu venho conversar com o senhor, porque o senhor foi o único que não me deu uma resposta pronta, fabricada. O senhor estava sentindo exatamente o que eu estava sentindo. E eu vim aqui orar com o senhor, para Deus ajudar o meu coração a ser curado da minha dor. Queridos, nem sempre a gente tem a resposta. Você tem a resposta para tudo? Mas eu posso ser testemunha de Jesus em qualquer lugar.
Eu nem sempre consigo entender o porquê, o para quê, o de que jeito, como vai ser, de todas as coisas, mas eu posso levar e emprestar a minha fé, a minha certeza de que o Senhor está conosco agora, de alguma maneira Ele vai nos tocar. Eu não sei, eu não entendo, porque eu sou de carne e osso, como esses homens não entendiam o tempo, as épocas, todas as coisas. E Jesus disse: olha, não é isso o mais importante, vai vir sobre vocês o meu poder, sejam minhas testemunhas. A estratégia de Jesus para a sua igreja é: cheio do Espírito, deixa a tua boca falar do que o teu coração está cheio, da graça de Jesus, só isso. E o Senhor vai te usar, no trabalho, na faculdade, na casa, na célula, em qualquer lugar, porque você é testemunha do Deus vivo, e é Ele quem vai se manifestar através da sua vida.